Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os testes rápidos imunocromatográficos. Compõe o grupo o Fagner, o João, eu e a Mirella. Os testes rápidos foram descobertos como uma nova técnica diagnóstica no final da década de 80. Porém, eles só ganharam popularidade em 1990, que, se eu não estiver errada, foi quando foi feito o primeiro diagnóstico por teste rápido do HIV, né? E desde quando eles chegaram ao mercado, com o avanço das tecnologias de desenvolvimento e produção, esses testes revelaram-se eficientes na investigação de doenças infectocontagiosas, como a gente sabe até hoje, né? Eles ganharam bastante lugar, bastante visão em 2005, quando a utilização dos testes rápidos permitiu atender à crescente demanda pelo diagnóstico de agravos relevantes à saúde pública. Então, foi quando ele foi muito bem visto, primeiramente, né, assim, acredito eu, na saúde pública. Visto que a utilização dele aumenta a agilidade da resposta, né, porque, como o nome já diz, ele é um teste rápido, né, permitindo o rápido encaminhamento para assistência médica e início do tratamento. Os testes revelaram ser tão acurados quanto os ELISAs convencionais e hoje eles apresentam sensibilidade e especificidade similares ao ELISA de terceira geração. Como a gente sabe, o teste rápido é bastante utilizado na detecção do vírus das hepatites, né, em especial a hepatite B, e do vírus do HIV também, né? E o teste rápido da hepatite foi incluído na tabela do SUS, né, como componente da saúde pública, em 2016, através da portaria número 828, de 5 de julho. E o do HIV foi incluído na tabela do SUS, também como componente da saúde pública, né, em 2012, na portaria número 1126, de 8 de outubro. Eu fiz uma pesquisa e cheguei ao resultado. Não cheguei ao resultado, né? O boletim epidemiológico informou de 2019 que para cada 100 mil habitantes havia 6,7 casos de hepatite B no Brasil, até 2018. E de 2007 até junho de 2019 foram notificados no SINAM, que é quem recebe as notificações de agravo à saúde pública, 300.496 novos casos de infecção pelo HIV no Brasil. Então, são dois números muito bem consideráveis, né? Agora nós vamos falar sobre a metodologia do kit. O kit do teste rápido ele é composto interiormente por uma fita de nitrocelulose e um revestimento de plástico. E neste revestimento ele pode apresentar um ou dois furos, que será onde vão ser aplicadas as amostras. A fita é um papel absorvente onde será depositada a amostra. E a fita ela apresenta partes visíveis e não visíveis, devido ao revestimento. Elas podem ser chamadas de parte clara e escura da fita, respectivamente. Na parte escura são colocadas anti-anticorpos conjugados não fixados, ou seja, eles são livres. Anti-anticorpo vão ser anticorpos, né? Eles têm a mesma estrutura que um anticorpo, que serão ligados ao anticorpo do indivíduo. E eles são conjugados com uma molécula que será responsável por dar coloração para o resultado ou diagnóstico. E na parte clara, a parte visível da fita, essa partezinha que vocês podem ver no meio assim, parece uma janelinha, são colocadas partículas virais do patógeno a ser avaliado. Agora, como funciona o teste? Primeiro vai ser retirada uma alíquota, né, de sangue, que vai ser a amostra, né, uma pequena quantidade de sangue que será inserida no furo. Deve-se ter muito cuidado aí, porque caso
o kit tenha 2 furos, a amostra deve ser depositada após a aplicação do veículo responsável por conduzir. Caso tenha um furo só, a amostra e o veículo são aplicadas no mesmo furo e tudo bem. Mas para evitar erros, deve-se tomar muito cuidado caso o teste tenha 2 furos. Então, ok. O veículo vai funcionar como uma condução da amostra. Então, agora, os conjugados, eu vou dizer agora os anticorpos conjugados, né? Mas vou me referir a eles apenas como conjugados. Eles serão arrastados junto com a amostra. Vale ressaltar que neste momento já se inicia uma interação. Por quê? Porque o indivíduo, o sangue está cheio de anticorpos e os conjugados eles vão se ligar aos anticorpos do indivíduo já neste momento. Ok. A amostra é conduzida até a parte visível, que é onde estão as partículas virais. E caso o indivíduo esteve em contato com o patógeno, os seus anticorpos eles vão se ligar nas partículas virais e vão ficar fixados. Sendo assim, caso eles fiquem fixados, os conjugados que estão ligados a esses anticorpos também vão ficar fixados. E sendo assim, ocorre a formação da primeira fita. E também na parte visível, naquela janelinha que eu disse, temos a região de controle. Essa região, obrigatoriamente, deve aparecer uma fita, deve se formar uma fita, porque nessa região são colocados outros anticorpos. E eles vão se ligar aos conjugados do indivíduo ou aos anticorpos que não são ligados às partículas e continuam o seu caminho. Então, como os conjugados lá do início eles não interagem com as partículas virais, caso não for, eles estão ligados ao anticorpo. Então, caso não forme a primeira fita, pode-se considerar que o indivíduo está negativo para a doença, ou seja, não teve contato com o patógeno. E caso forme as 2 fitas, pode indicar que o indivíduo está positivo para a doença, porque, reafirmando, a região de controle obrigatoriamente deve aparecer uma fita, sempre, que é meio que indica que o teste está funcionando. Bom, agora para entender como funciona a metodologia para avaliar a qualidade de um teste imunocromatográfico. Começando com 2 itens essenciais, que é a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade ela vai informar quantos dos resultados positivos são realmente resultados positivos, não são erros. A especificidade, por sua vez, vai indicar quantos resultados negativos são realmente negativos e sem erro. A gente usa uma fórmula em que a gente precisa de uma tabelinha, essa tabelinha padrão, em que a gente tem aqui os resultados negativos e positivos e a presença ou ausência da doença, né? Então, para cálculo da sensibilidade, para a gente saber quantos positivos estão realmente positivos, a gente coloca o A sobre o A mais B. Então, a gente coloca o valor de presença da doença em resultados positivos, dividido pelo valor, por esse mesmo valor somado à presença da doença em resultados que deram negativos, no caso é o erro, né? O resultado a gente multiplica por 100 para transformar em porcentagem, né? A especificidade segue na mesma lógica, né? A gente tem essa formulinha que é o C sobre C mais D, em que o C são os resultados positivos, onde tem realmente a ausência da doença, e o D é o resultado negativo no caso de ausência da doença. Aí a gente coloca a ausência com resultado positivo dividido pelo mesmo número mais os resultados negativos. Sempre levando em consideração também a prevalência, né, que é aquele conceito básico de doentes pela população, né? Então toda doença vai ter uma determinada prevalência, né, que vai variar de uma população para outra, e esse valor a gente calcula com o número de doentes dentro de uma população dividido pelo total de pessoas nessa população e multiplica por 100 também para transformar em porcentagem, né? É importante lembrar que, por via de regra, a gente considera
acima de 95% como algo aceitável, né? De 95% para cima. Então, se vier algo abaixo disso, já não é confiável. É muito importante a gente ressaltar que a sensibilidade e a especificidade são valores de importância teórica, no sentido de que eles vão explicar a viabilidade de um teste do momento em que ele é fabricado, testado, até o momento em que ele é aplicado. No momento em que ele vai ser aplicado, a gente já vai ter um outro conceito, que vão ser os valores de predição, que vão ser valores que vão se relacionar com a prevalência da doença naquela população que você vai estar aplicando o teste. Então, da mesma forma que a sensibilidade e a especificidade são valores a priori e teóricos, o valor de predição ele vai ser a posteriori e ele vai ter a ver com a aplicabilidade daquele teste, porque ele vai envolver a variável de prevalência. Então, quanto maior for a prevalência em uma população, maior vai ser a influência dela no valor de predição. Então, o valor de predição ele depende do conhecimento da prevalência, como eu falei, e a gente tem o valor de predição positivo e o valor de predição negativo. O positivo a gente calcula multiplicando a prevalência pela sensibilidade e dividindo esse resultado por, novamente, prevalência vezes sensibilidade, mais 1 menos prevalência vezes 1 menos especificidade. E o resultado a gente multiplica por 100 para conseguir a porcentagem. Da mesma forma, a gente tem o VPN, que a gente calcula com especificidade vezes 1 menos prevalência, dividido por prevalência vezes 1 menos sensibilidade, mais especificidade vezes 1 menos prevalência. E aí a gente multiplica por 100 também para conseguir o resultado em porcentagem. O legal desses dois valores é que eles permitem a gente calcular a probabilidade de falso positivo ou falso negativo, que é algo muito importante e que nem todos os testes vão mostrar na bula, porque pode não ser interessante para quem está vendendo mostrar esses valores. Então, aqui vai a fórmula mais fácil até agora, que é a probabilidade de falso positivo. A gente pega o 1, né, e faz menos o VPP que a gente fez ali na formulinha, né, antes de multiplicar pelo 100%, né. E o falso negativo é a mesma coisa, a gente pega o valor que a gente teve ali no VPN antes de multiplicar por 100, antes de transformar em porcentagem, e faz 1 menos esse valor. E aí multiplica por 100 e a gente vai ter a porcentagem. Esses valores, tanto de probabilidade de falso positivo, falso negativo, quanto os próprios valores de predição de positivo e de negativo, são de suma importância para um teste, porque, como eu falei, ele vai se relacionar com a aplicabilidade desse teste, porque por ele considerar a variável da prevalência, ele já vai ter ele vai relacionar aquela especificidade e sensibilidade desse teste com a característica da doença daquela população daquela região. Então ele vai medir de forma muito mais eficaz o que a gente espera desse teste em relação àquela população que a gente está testando. As vantagens do teste rápido é que eles possibilitam a liberação dos resultados e a assistência ao paciente em uma única consulta. Ele sai em menos de 20 minutos o resultado. Eles não necessitam de uma estrutura laboratorial ou de profissionais graduados para a sua execução. Então, não precisa colher sangue, nem fazer o transporte da amostra. Eles podem ser realizados durante um atendimento ou uma consulta em qualquer local. E como a gente pode ver, até em drives, né, que estão fazendo também, né? E facilita ao paciente o conhecimento da sua situação imunológica. As desvantagens é que ele pode ser banalizado pelo processo rápido, né? A falta de confiabilidade também das pessoas em fazê-los. E se for de verificação de anticorpos, eles não são recomendados para confirmação de diagnóstico no início, né? Da pessoa infectada. Então, eles têm que esperar cerca de 8 dias para a evolução da infecção. E eles são qualitativos e não quantitativos. Bom, então, para concluir, a gente pode sumarizar do que a gente está falando aqui, né? Os testes rápidos imunocromatográficos, eles consistem em uma fita, né?
de fitosselulose, em que a gente vai ter o local onde a gente coloca uma substância tampão e o local onde a gente coloca uma amostra do paciente. Não necessariamente são locais distintos, né? Em algumas versões mais rústicas desse teste, a gente não vai ter uma demarcação e eles não precisam necessariamente estar em locais separados, podem ser colocados juntos, enfim. Mas normalmente o fabricante opta por ter esses locais separados, né? Esse tampão vai empurrar essa amostra até essa faixa onde a gente vai ter os conjugados, que são anticorpos também, e que são responsáveis por dar a cor das linhas, né? Tanto a linha controle quanto a linha de resultado positivo, né? Quando tem duas barrinhas é o positivo, quando tem só o final, a barrinha final de controle é negativo. Se não tiver a barrinha de controle no final, tendo ou não a barrinha de positivo, então o teste está inválido, né? Como a gente viu anteriormente, porque a última barra ela é de anticorpos inespecíficos, né? Anti-anticorpos, na verdade, que eles vão reagir para qualquer coisa que passe ali. Então, se não apareceu aquilo, então o teste está com problema. A gente tem a fita dos antígenos, né? Que vai ser o antígeno que a gente está procurando o anticorpo, né? E, enfim, a linha do controle, como eu já falei. Bom, o que a gente pode dizer sobre ele é que ele é rápido, né? O que se espera de um teste rápido é que ele é rápido, mas que ele realmente é uma vantagem sobre ele, né? Ele não depende de uma estrutura laboratorial, a não ser para fabricar, né? Mas a aplicação dele não depende de uma estrutura laboratorial, não depende de tempo, porque normalmente ele é rápido, não depende de um manejo muito grande, uma logística especial, não, ele está ali, ele é a fita pronta para ser feito o teste. Não à toa que existem certos testes desse tipo que são vendidos na farmácia para a própria pessoa fazer. É possível que num futuro próximo o teste rápido de coronavírus esteja também disponível na farmácia para a pessoa fazer ela mesma, né? Dada a facilidade de se fazer esse teste. Ele tem uma certa versatilidade, né? É possível a gente identificar múltiplos anticorpos. Se a gente colocar, além dessa barrinha verde que eu coloquei aí do antígeno, se a gente colocar vários antígenos ao longo da fita, a gente pode identificar diferentes anticorpos, enfim, dependendo do objetivo que a gente tem com esse teste, né? A coisa mais importante de se dizer nessa conclusão é que ele não serve para diagnóstico porque ele é um teste pouco informativo, né? Como a gente viu, ele só vai dizer se a pessoa já tem anticorpos para aquele antígeno. Pode ser que a pessoa está com a doença e o organismo está reagindo, pode ser que ela teve a doença e ainda tem um anticorpo, e pode ser também que a pessoa nem teve a doença, mas um anticorpo é parecido e deu reagente, né? Que a gente viu na aula que pode ser o caso também. Sendo assim, ele não serve para diagnóstico. Ele é um passo de triagem. Então você imagina ali num dia a dia laboratorial, você tem milhares de pessoas para fazer um teste. E se você for fazer justamente o teste que dá diagnóstico para cada uma dessas pessoas, vai travar o sistema totalmente, porque o tempo que você vai empregar nisso vai ser muito grande. Então você faz o teste rápido com todo mundo para fazer uma triagem. Os que derem positivo nesse teste rápido, você confirma através de outros métodos. E essa é a aplicabilidade do teste rápido no dia a dia da imunologia.